Assembleia de Deus dos Atalaias da Última Hora, dia 16 de dezembro do ano de 2015, mensagem da memorial. Levítico 6, versículo 14 até o 18. Tem uma trilha de mensagem falando sobre memoriais litúrgicos, ou seja, falando sobre a liturgia do Antigo Testamento e como isso se aplica no Novo Testamento. Diz assim: a lei da oferta de cereais. E esta é a lei da oferta da terra de manjar. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta do seu azeite e todo incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, em memorial ao Senhor. Versículo 16. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, sem fermento se comerá, no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se poderá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, pois a Santíssima é como expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjar. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações, e das ofertas queimadas do Senhor, todo o que tocar será santo. A igreja senta glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, oferta, libação, oblação, a gente sempre ouve isso, vê isso na Bíblia. O que é oblação? Quantos já ouviram falar nessa palavra aqui, oblação? Acho que os pastores com certeza já devem ter ensinado. Oblação, irmão, era uma oferta voluntária que alguém tinha. Fala, eu vou ajudar a obra de Deus. Você pega o capítulo 6 e o capítulo 2 de Levíticos, só vê que um explica o outro. Como é que o livro de Levíticos, irmão, é atribuído a Moisés, mas muitos capítulos deles foram escritos na época de Salomão e na época também do pós-exílio babilônico. É como se o pastor Valdemar escrevesse um livro sobre o pastor Paulo Sérgio. Ele escreve, e Paulo Sérgio disse. Se fosse o pastor Valdemar o autor do livro, ele dizer, e eu disse. Se vocês pegarem vários versículos do livro de Levíticos, você vai ver, e Deus disse a Moisés. Então não foi Moisés que escreveu. Foi um grupo de levitas que, se utilizando do legado de Moisés e da história dele, que escreveu o livro de Levíticos. Então, irmãos, nesse capítulo 2 de Levíticos, que se confirma no capítulo 6 também, você entende um pouco sobre oblação. Oblação, de acordo com o dicionário do nosso país, é oferta a Deus ou aos santos da igreja. Isso é uma visão católica, né? Oferta piedosa e respeitosa. Vem do latim oblata, que quer dizer ofertar. Oblativo, que quer dizer um voluntário, um cooperador na igreja, ajudando a igreja. E também oblatione. Isso são palavras no latim para dizer oferta. Você está querendo ajudar a obra de Deus. Como era a oblação, irmãos? Em primeiro lugar, devemos guardar as estruturas dela. Ela era o segundo memorial litúrgico. Agora, o primeiro, holocausto. A palavra holocausto vem de duas palavras gregas. Holo, todo. Causto, queimado. Agora, a oblação não era com animais. A oblação era com fruto da terra. A oblação, para vocês terem ideia, ela era tão importante que nas festas das primícias e do Pentecoste, que era a festa das colheitas, tinha que se ter oblação. Ou seja, oferta. Pastor Marcos, por exemplo, tem uma fazenda, aí ele tem milho, espigas de milho, e ele tem fermento lá também. Pode doar o fermento para a igreja, só que não pode ser ofertado no altar, entendeu? O fermento seria para os sacerdotes, não poderia ser para Deus.
Amém? Obrigado, irmão Robson. Então, o que acontece? A oferta de manjares ou oferta queimada era algo, irmão, da soberania de alguém, tirando nos dias das primícias e no dia do Pentecostes. E olha só, quando uma pessoa oferecer, olha só, não é o sacerdote, o capítulo 2 está falando de uma pessoa, oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Vocês vão ver isso nos versículos 4, 5, 7, enfim, irmão. A pessoa sentiu de ajudar a obra de Deus. Fala, eu vou oferecer para Deus uma oferta de cheiro suave. Quando a Bíblia fala que um punhado de farinha, se você pega em Números 14, 15, verso 4, Moisés deixa claro que era 4 litros de farinha e 2 litros de azeite. Outra coisa, era um azeite santo. E era um incenso santo. Isso fala, irmão, que as ofertas trazidas para a casa de Deus não pode ser deixada de apresentar a Deus. A pessoa fala, Senhor, esse é o meu dízimo, essa é a minha oferta. Senhor, estou dando de coração. Agora tem crente, quando ele recebe R$1.400, ele fala, mas que troca, né? Eu tenho que levar 140 para a igreja. Recebi 1.200 a luta que eu passei e 120 para a igreja. Deus não recebe não. Eu soube de um testemunho de um irmão que ele tinha no bolso R$120 e ele já estava certo, R$122, de dar R$2 de oferta. Aí o que acontece? Como a nota de 2 se parece com a de 100, quando ele pôs a mão no bolso e viu uma nota azul, ele falou, é essa aqui mesmo. Só que ele pegou a de 100. E ele, ó, lá dentro, vai com Deus, o de 100 foi. Quando ele vai pagar o pedágio, aí ele acha, ele fala, ó, coloca aí tanto, quanto que é o pedágio? É X. Aí quando ele pega a nota de 20, acha que tem a de 100, não é de 2. E eu dei R$100 para a igreja. Ih, irmão, mas uma reclamação, o carro dele parou no meio do caminho. Aí ele está ligando para o rebote, ó, vou ter que pagar no cartão, tá? Porque eu estou sem dinheiro, tá vendo? Se eu não tivesse dado R$100 para a igreja, dava para pagar. Rapaz, conta o testemunho que veio uma nota voando pelo vento, Deus usou o vento, bateu na frente do para-brisa, e uma voz falou na consciência dele, não preciso da sua esmola. Irmãos, oferta, se ela não tiver amor e liberalidade, não vale nada, leva o seu dinheiro para sua casa, leva, eu gosto de dias, eu fui pregar numa igreja, que a irmã fez um voto com Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu conseguir aposentar, o primeiro pagamento eu trago para a igreja, nem toco no primeiro pagamento. Está difícil ver um crente assim hoje em dia, né, irmão? Está difícil. E oblação, irmão, era uma oferta de cheiro suave a Deus. Você está falando, Deus, eu vou pegar aquele azeite que está em Êxodo 30, você vai ver que era um azeite, irmão, que tinha cálamo, estoraque, ônix, só coisa preciosa. Você vai derramar coisa cara no meio da farinha. E outra coisa, é a pessoa que tem que derramar. E ele ia jogar o incenso e eles iam fazer coscorões, que é bolo, né? Que em algumas traduções é coscorões, é bolo, asmo. Na tradução católica, asmo, ou seja, sem fermento. Ia amassar, ia fazer roscas, ia falar assim, ó, uma parte é para Deus, vai queimar, e a outra parte os sacerdotes comem. Mas vai falar isso hoje em dia, irmão, que uma igreja que rende milhões pode pagar um ministério para ficar tomando conta da igreja. Manda fulano trabalhar, vai carregar pedra e descansar no sol. Não é isso que muitos fazem? Então, irmão, a oferta aqui era algo voluntário, que vinha do coração da pessoa. E outra coisa, se é a oferta da terra e se é sagrado, é só farinha de trigo e só espiga. Então quer dizer, irmão, que a oferta não pode ser qualquer coisa. Tem pessoa que fez um assalto ali e quer trazer oferta para a igreja. Eu conheço um pastor que ele é tão ético, pastor Eli Soriano. Ele diz, na minha igreja, os patrocinadores são só os crentes da minha igreja. Bandido procura ele para patrocinar e fala, não quero não, tá? Pode ficar com a sua oferta. Oferta não é algo sagrado.
É algo de Deus. E nós temos que tomar cuidado, irmão. Ver quem está ofertando na igreja. Segunda coisa, irmão. Tinha que se deitar o azeite e o incenso, e todos os dois eram santos. Depois de fazer isso, o sacerdote, olha só, versículo 2, e atrará os filhos de Arão, ou seja, a oferta para Deus receber, leva ao pastor. Pastor, meu dízimo aqui, pastor. Amém, irmão? Aí ele vai assinar lá atrás, ó, o senhor está fiel no mês de fevereiro. O pastor apresenta consagrando a Deus, e aí pode ser usado no ministério. O irmão vai doar 10 sacos de cimento, amém. Põe a mão no saco de cimento, Senhor, agradecemos essa bênção. Isso é fruto do Senhor que está abençoando. Agradecemos pelo granizo, pela prestação de serviço do irmão que é da igreja, não vai cobrar nada. Irmão, eu fico vendo testemunho de Jeová e Adventista, dá um banho em nós pentecostais, irmão, de ajuda. Eles levantam o salão do reino, depois eles mesmos colocam lá, ó, cooperação voluntária. E nós, irmão, temos preguiça de ajudar a obra de Deus. Não queremos ajudar com nada. Às vezes nosso salário é muito bom, poderíamos ajudar um pouco mais, mas não queremos. Não, mas se formos para uma churrascaria, irmão, queremos os melhores roletes. É o que Paulo fala, irmão, a raça de pessoas que vivem hoje em dia, inclusive os crentes, é uma raça tão ruim, que é amante de si mesmo. Compra terno de 5 mil reais, mas não manda R$1.000 para ajudar a obra missionária. Pastores que colocam dentro dos banheiros ar-condicionado. E os missionários em Cuba, irmão, sabe quanto vive um missionário em Cuba? $10. Pastor Cidinho estava falando. Coisa de R$25. Você consegue manter o missionário. Mas não, irmão. Preferimos comprar o 17º par de sapato. Mas não queremos ajudar a obra de Deus. São os crentes de hoje em dia. Outra coisa, irmão, o sacerdote apresenta. Outra coisa, irmão, como poderia ser essa oferta? Em primeiro lugar, queimada. Você pode simplesmente amassar e colocar no altar dos holocaustos, porque se você não sabe, a oblação era para aperfeiçoamento e para expiação da culpa, embora não derramasse sangue, porque tudo aquilo apontava para Cristo. Você entender Levítico, você tem que ler Hebreus. Hebreus 10:14 diz que Cristo é a nossa oblação e Ele nos aperfeiçoou com um único sacrifício. Então a morte dele na cruz, aquelas pancadas, é igual quando alguém apertava o trigo, porque Ele era o trigo, não é verdade? Jesus cheio da unção, é igual a oblação cheio do azeite. Jesus orou, não pode dizer que Ele orava na cruz. Então o incenso representa a oração de Cristo. Então tudo isso, irmão, eram figuras de Cristo. Agora, a segunda forma de se fazer seria cozinhar na frigideira. Você podia fazer os bolos, tá o altar aqui do holocausto, você não sabe, era um tipo de frigideira, você podia assar aqui, ó. Tá sentindo o cheirinho, o filho de Eli comia muito dessas oblações, né? Olha só que azeite gostoso, ó. Queima um pouco para Deus e um pouco tira para o sacerdote. Irmão, isso fala que Deus compartilha da glória dele com o ministério. Jesus disse em São João 5, olha, eu faço essas obras e vocês vão fazer maiores do que eu estou dando exemplo. Você vê, por exemplo, na multiplicação de pães, quando Cristo, Ele multiplica os pães e os peixes, sobram 12 cestos. Há quem diga que foram os apóstolos que estavam multiplicando os pães, pegando o pão e, igual cola, ó, quebrava o peixe e o peixe não acaba, quebra o peixe e o peixe não acaba. Então podemos hoje sim expulsar demônios e curar enfermos. Se você pega a promessa de 1 Coríntios 6, verso 2, de 1 Coríntios, Paulo fala, nós vamos julgar até mesmo os anjos. E São João 3, 2 diz que teremos um corpo semelhante a ele, ou seja, superior ao dos anjos. Não vamos ser adorados como Deus, mas vamos reinar com ele em muitos tronos. Então, é de Deus o hino de Paulo Lebas Macalão, que ele fala assim, mas sua glória me há repartido. Entendeu? Paulo fala, nós somos co-herdeiros, é o que o pastor falou, co-herdeiro de Cristo. Entendeu? Co-herdeiro, irmão. Não tem demônio, não tem obra de feitiçaria, não tem filosofia
do mundo, e olha que muitas tentaram destruir a igreja e não conseguiram. Somos uma massa que não tem fermento. 1 Coríntios 5, verso 8, Paulo fala, ó, limpai-vos do fermento velho, ou seja, da antiga consciência. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tira ele do meio, você vai ver o que eu faço. Irmão, tem crente de tanta graça, que ele tem, eu conheci um pastor que até a sombra dele curava. Ele conversando com o enfermo assim, a sombra dele pegou no enfermo, daqui a pouco o enfermo foi e abraçou o pastor. Entendeu? Nós, irmãos, temos que entender que os mesmos milagres da antiguidade acontecem hoje em dia. Acontece. Se você tem a mente, irmão, cheia do Espírito Santo, não há demônio que pare o seu ministério. Não para. Você é fruto de uma massa sem fermento. E logo, logo eu vou falar do fermento aqui. Outra coisa, irmãos. Quinta coisa. Quando ela era obrigatória? Como eu falei, no Pentecostes e também no dia da expiação. Ela era também obrigatória no Ano Novo, Levíticos 23, 25, na festa dos tabernáculos, Levíticos 23, 36 a 37. Agora compreenda bem, irmãos, eu vou me concentrar em 3 elementos da oblação. O primeiro elemento é o fermento, o segundo é o mel e o último é o sal. Não pode ter fermento e não pode ter mel. Ou seja, o sacerdote não iria comer um pão ou um bolo doce, ele ia comer ele salgado. Se você notar, irmão, a essência de Deus, as coisas do Espírito de Deus, tudo nele é forte. Fogo, terremoto, vento, entendeu? Desastre. Deus, ele é tão forte que os demônios têm medo dele. Ele fala, o céu e a terra tremem. Então Deus escolheu para o corpo de oferta trigo, o elemento da terra, e escolheu o sal, e escolheu o azeite, são símbolos sagrados. Agora vamos falar do fermento. Muito fermento, irmão, entrou no meio do cristianismo. Muito fermento. Falsas doutrinas, falsos mestres, entraram isso desde a época apostólica. Se você pegar Mateus 24, você vai ver, no verso 8, que Jesus diz que são princípios de dores. As irmãs que já foram mães, que são mães, sabe que quando estavam para gerar, aliás, para parir os seus filhos, as dores eram maiores e mais constantes. E é o que vemos hoje. Nós vemos hoje Katrina, nós vemos hoje tantos terremotos. Você vê os Estados Unidos, que era um país cristão. Milhares de igrejas já fecharam portas lá. Terra de Gene Swagger, terra de Laurence Olson, terra de Bernard Johnson, de grandes pregadores, Crefeld Dollar, homens que fazem a obra de Deus lá, irmão, o povo está perdendo a fé. E Deus está enviando como consequência o quê? Terremotos, tornados e ciclones. Você vê aqui no Brasil até tremores de terra, 40 tremores, já aconteceu. E o que é que você vê no Brasil? Casamento gay, ativismo religioso, ativismo gay contra as igrejas, perseguição, incompreensão, tem fermento demais, irmão, no nosso meio. Fermento demais. Igrejas evangélicas junto com a igreja católica, você dá noite, você vê evangélicos cantando, junto com o padre Marcelo e tantos outros. Irmão, isso é ecumenismo. Você consegue ver Elias de mão dada com os profetas de Baal? Vamos dar as mãos, todos vamos ver. Elias junto com ele, os profetas de Baal abraçando Elias. Ô Elias, é tudo um Deus só, não é isso que eles falam nas novelas? O Deus dos cristãos não é muçulmano. Nosso Deus não manda ninguém colocar bomba no corpo e ameaçar país. Nosso Deus não é budista. Que budista não crê em Deus. Eles creem em reencarnações e ciclos de existência. É um povo que não tem a nossa visão. E muita gente no meio cristão também não é cristão. Não é, irmão. Fermento. Fermento. Falsas doutrinas. Pessoas, meus queridos, que colocam um líder religioso como um Papa, por exemplo, como o representante de Deus na terra. Uma com o título pontífice, no latim, Pontifex Maximus. Você vai ver que o único que usou isso na história foi Constantino.
Você não vê Pedro dizer assim, eu sou o príncipe dos apóstolos. Lê a epístola de Pedro, sou servo de Cristo. Você vê Tiago dizer, sou um servo, irmão do Senhor. Você vê Judas dizer, sou servo. Paulo vai mais dizer, sou prisioneiro de Jesus, eu não faço a minha vontade. Então, irmão, a jactância, a exaltação de muitos líderes religiosos hoje em dia não é evangelho. O culto que eles prestam não é culto, é idolatria. Deus, irmão, se você for comparar Deus com qualquer anjo do céu, os anjos do céu são vermes diante do eterno. Não é nada. É poderoso demais, não dá para entender. Então, o que muitas igrejas fazem, mesmo sem imagem de escultura, é idolatria. Cultuam um Deus que permite a prostituição, permite o adultério, permite o homossexualismo. Já tem igreja de gays, pessoas que falam em mistérios, são usados para curar, e é demônio que está agindo. Fermento na massa. Se botar no fogo, o Espírito Santo não conhece. Vou destruir. É isso que vai acontecer. Mentiras que se inventam nos altares. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele odeia o pecado e ele odeia o pecador também. Vem João 3, versículo 36. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Deus odeia tanto um como o outro. E por isso ele está destruindo muitos lugares. Está destruindo. Mas os efeminados de público falam assim, amado, Jesus te ama. Olha, não tem problema você ficar lá onde você está, não. Jesus vai te salvar lá também. E lá onde ele está na idolatria, está no pecado, está na feitiçaria. Irmão, hoje em dia o ecumenismo está forte nas igrejas. Você fala, meu amigo, você tem que se arrepender. Igual eu conversei com um gay que era da igreja de gay. Ele orava pedindo a Deus um homem para viver com ele. Falei assim, eu vou orar para Deus botar um missionário na sua vida. Ah, mas não gosto de crer. Mas é para expulsar esse demônio seu. Entendeu? A gente tem que ser assim, irmão, parar de ser político. É assim que tem que ser. Eu já fiz inimizade com um monte de gente. Teve gente que já me expulsou da casa dele. Eu falei, eu vou e vou com Deus. Entendeu? Nós vivemos a época, irmão, de confrontação. Não pode entrar fermento dentro da igreja. O fermento é o joio que entra disfarçado de pentecostal. Você tem ideia, irmão? Os Illuminati, que é uma organização forte no mundo. Eles comandam a CNI, Conselho Mundial de Igreja. Entra na internet, você vai ver membros até do pentecostalismo indo beijar a mão de Papa Bento. Beijar a mão de Samuel Guimu, que diz que Jesus fracassou na cruz. E membros fortes aqui no Brasil. E você vai conversar com ele, porque as convicções religiosas do reverendo Moon são pessoais. Irmão, é a mesma coisa que você se dobrar diante do diabo. É basicamente isso. Você está vendo a grandeza do homem, o homem é forte, o homem é imponente, o homem é esplendoroso, e o povo diz ele é Deus na terra. Vai um monte de gente lá beijar a mão dele. E é isso que está acontecendo. Fermentou. Chato você ver evangélico, pentecostal, pregando, igrejas pagãs e não chama o povo com arrependimento. Não prega a verdade. Ele fica assim, porque eu estou sentindo um fogo aqui. Ih, tem fogo aí? Tem! Pegou! Animador de fogo, não é pregador não. Pregador é Savonarola. Em Florença, padre agustiniano, e pregando contra a imoralidade e idolatria. Esse é um pregador. Políticos, irmão, estão do lado de fora, lá em Brasília, brigando pelo poder do mundo. A igreja deve primar pela santidade dentro da igreja. E está acabando. Outra coisa, o mel. Eu não vou demorar muito. Não quero ficar enfadando os irmãos. O mel é algo gostoso, é algo para a saúde, não é verdade? O provérbio diz, filho meu, te alimenta de mel, não é verdade? Só que a Bíblia Sagrada fala, irmão, que Deus não quer esse tipo de oferta. Deus fala, não quero mel, eu quero sal na minha oferta de oblação. Mas Deus, por que sal?
Por que não mel? Vamos estudar o que é o mel, irmão? O mel é tudo que é agradável ao paladar. Você vai pegar o que Paulo fala no capítulo 5, verso 3, de 1 Tessalonicenses, ele fala assim: quando vos anunciarem por paz, vocês podem esperar uma terrível destruição. E o que mais você vê, irmão? Pregadores da prosperidade. Pessoas, irmãos, que pregam que Jesus morreu para você se dar bem. Então, irmão, nós aqui estamos tudo endemoniados, estamos surdos. Eles usam muito texto de Isaías, ó: se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra, não é isso? Qual é o contexto de Isaías capítulo 1? Época de Uzias. Uzias era um dos homens mais ricos do mundo, irmão. Israel estava com o coração dividido, servindo a outros deuses e tentando servir a Deus. Então por isso Deus falou: abandona a idolatria, vocês vão comer o melhor. Mas Uzias era grande. Agora, para nós hoje, irmão, aqui nesse Brasil, é a santificação, irmão. Se você pegar o que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, o rico tinha de tudo, Lázaro dependia de migalha do rico, mas foi salvo, não foi? Você vai pegar homens ricos na Bíblia, rei Asa, rei Ezequias, foram salvos. Ser rico ou ser pobre nesse mundo tem a ver com a sua dedicação. Por exemplo, o rei de Tiro era mais rico do que Salomão. Salomão precisou de utensílios para dentro do templo e foi lá na Fenícia atrás dele, ó. Pode mandar madeira. Quanto dinheiro ele não ganhou em cima de Salomão? Irmão, temos que parar de vincular evangelho a dinheiro, prosperidade. Eu, por exemplo, quando eu não servia a Deus, eu prosperava mais do que hoje. Ganhava dinheiro todo dia, era segurança. E mulheres também. Hoje eu sou solteiro, ganho pouco. Eu faço de vez em quando os trabalhos de venda. Eu, no passado, financeiramente, em termos humanos, eu estaria melhor. Várias mulheres, dinheiro no bolso, um monte de amigo ligando, churrasco de graça. Hoje ninguém me liga, não quer saber de mim. Graças a Deus, Deus expulsou esse demônio de bombagira da minha vida. E graças a Deus, irmão, Deus, Ele quer sal na nossa vida. Meu, tem a ver com essas pregações açucaradas, irmão. Açucarada, irmão, pedrado, irmão. Esse homem, o cara já tem um ego do tamanho de um dinossauro, eu sei. Minha mulher também me ama, a minha empresa sabe. Irmão, tem que confrontar. Confrontar, irmão. Para que esse negócio, meu amigo, ó. Gosto de você é meu amigo, mas você tem que mudar. Mudar? Ó, larga esse homossexualismo, essa violência, essas mentiras que você conta. Abandona isso. Às vezes é duro você repreender o idoso, não. Tem que mudar. Confrontar. Porque nós não somos atores e nem políticos. Os atores, eles fingem ser outra pessoa. Os políticos querem sempre agradar para sempre ter vantagem. Entendeu? Agora nós não. Nós temos que bater o pé. E o sal, irmão? O sal diz a Bíblia que o sal é o símbolo da aliança, diz Levíticos 2:13. Símbolo da aliança. Ele representaria Jesus no nosso meio. O único que é mediador entre Deus e os homens. Isso no grego é Dimiurgo. Aquele que é uma ponte. Ou seja, não podemos chegar a Deus se for por Cristo, mas é pelos valores de Cristo. Não é pelas obras da lei. Que as obras da lei, oblação hoje, é oferta de coração, é oferta agradável ao Senhor, mas precisamos ter sal. Jesus, ele fala que somos o sal da terra, não é isso? E ele diz: somos, não seremos. Somos. Tem pessoa, irmão, que ele é tão crente. Eu conheci um rapaz assim, só dele chegar no ambiente, as piadas já acabavam. Igual jogar água no fogo. Acabou. As pessoas iam falar uma besteira, ele disse: não, melhor não. Estava o irmãozinho ali. Quando alguém soltava um palavrão sem querer, falava: poxa, irmão, desculpa, o senhor estava aí. Entendeu? Então tem que, irmão, que ele é sal da terra. Ele dá sabor. O sal é branco, temos que ter uma vida irrepreensível. O sal provoca sede. Tem pessoas, irmão, que ele é tão servo de Deus que as pessoas se inspiram nele. Olha o exemplo dele, fala: rapaz, quem me dera ser como você, suportar as coisas que você suporta. Porque tem pessoas, irmão, que têm uma boa consciência. Tem pessoas que todo mundo fala: ó, irmão, ora por mim, tá bom? Eu às vezes passo nas casas aqui evangelizando, eu trabalho vendendo também. Ora por mim, eu estou distanciado. Fala: irmão, vamos orar por você, Deus vai te levantar.
Aí, pessoal, meu irmão, obrigado, tá bom? Então nós temos que ser assim, irmão, símbolo da temperança, e é uma coisa difícil, que nós nascemos com a natureza do diabo, aquela natureza irada, que não tem paciência. Eu falo por mim, meu irmão, eu no passado era um dos homens mais difíceis que você possa imaginar, porque a paciência nenhuma. Deve ser por isso que Deus não me permite ter um emprego fixo, para eu poder desenvolver paciência. Às vezes Deus fala, vai para tal lugar, e lá eu sofro tanto para vender produto, irmão. A maioria das pessoas não tem dinheiro, não dão atenção à obra de Deus, fala, Deus, misericórdia, hein? Aí daqui a pouco eu chego numa casa que a pessoa compra um pouco mais. Então, irmão, às vezes a nossa vida na terra é difícil, porque você é o sal da terra. Mas existe um sal que a Bíblia chama de insípido. O que é um sal insípido, irmão? São pessoas que parecem sal, mas não são sal. Para que elas servem? Botar debaixo dos pés e pisar. Então por isso que tem gente que fala, ó, aquele irmão ali é uma bênção, né? Ah, é nada, para conhecer ele, né? Não. E conheço que deve a todo mundo. Mentiroso, ixi. Mas ele não é nada, rapaz. Os ímpios que sabem, irmão. Os ímpios que sabem da nossa vida. Sabe que ele está nas trevas. E quem está na treva, irmão, reconhece que está na luz. Ele fala, não, aquele ali tem atos diferentes. Tem uma mentalidade diferente. O jeito de falar dele, de pensar. Às vezes o ímpio fica com raiva de falar certas coisas com o crente, que ele já sabe, irmão, que vai ser diferente o final da conta. Entendeu? Tem ímpio que vai falar, pá, tem raiva de você, mas queria ser igual a você. É isso que ele fala. E é assim que tem que ser. Os padres católicos, na época da guerra, eles para ganhar os ímpios, eles ficaram igualzinhos, falando besteira, fumando, caindo em pecado com as mulheres dentro do barco. Não ganharam ninguém e eles ficaram desviados. Então, irmão, o segredo da pessoa ser um bom missionário, bom testemunho, às vezes não fala muito, às vezes a gente não pode falar muito, às vezes a gente gostaria de falar, dar um bom sermão, explicar algumas coisas, mas a pessoa não vai te ouvir. Então o que você faz? Dá um bom testemunho. Tem certeza que no momento de dificuldade alguém vai ligar para você, igual esses dias uma senhora mandou para mim um torpedo, falando que a vida dela estava falida. Ela estava precisando de um esposo, que alguém pudesse ajudar ela com as despesas dela. Eu falei, irmã, vamos estar orando, Deus vai abrir as portas para você. Irmão, eu falo para você, irmão, nós temos que ser assim. Essa pessoa que as pessoas falam, onde vou achar um bom conselho? Pastor Valdemar, entendeu? Irmão Robson, pastor Paulo, pastor Marcos, irmã Zenaide. Agora, se toda vez que pensar na gente, eu vou ligar para aquele crente, Deus me diz que ele é atribulado, só sabe falar mal do pastor, só sabe falar mal da igreja. Que oferta, né? Paulo, quando ele estava para oferecer o corpo dele em sacrifício, ele fala, estou para oferecer meu corpo por aspersão e sacrifício. Suave a Deus. Meu irmão cristão, ele vence tudo. Igual esses dias eu estava com a raiva de um rapaz que eu chamei ele para trabalhar, eu perdi um sábado de serviço, não trabalhei, porque esperei o rapaz, em vez de ir lá em casa, ou pelo menos me avisar, ele fez eu perder meu dia, né, e para nada. E ele também não veio me dar satisfação, e domingo ele estava bêbado. Falei, então tá, menos um que eu vou chamar. Hoje eu encontrei o irmão que voltou para a igreja, falou, eu vou lá na sua casa amanhã. Quanto você ia pagar ele? Pagar X. Aí eu faço por esse dinheiro. O irmão com mais experiência. Irmão, nós temos que entender que como sal da terra, nós, por amarmos a Deus, Deus faz coisas conspirar a seu favor. Coisas que você não está nem sabendo. Deus fala, ó, vou trazer para cá empresários, juízes, advogados, pessoas de cátedra, vou trazer bons patrocinadores, ovelha, que está difícil achar hoje em dia, bode, você acha demais. As pessoas acham que ser pastor é só fazer curso, é só ter carteira de conversão. Vai ver o que é pastor, vai ver o que é sofrer pelas ovelhas, que o pastor não é um mercenário. O mercenário, por isso que Jesus usava o termo um bom pastor. O mercenário, ele fura a ovelha pelas costas, vamos, bate nela, temos que vender você. Normalmente o mercenário era dono da ovelha, já o pastor não, ele vai na frente da ovelha e ele vai falando, vem, e a ovelha ouve, entende ele. Ser um pastor não é ser um pai, é ser sal. A igreja tem que sentir o gosto e seguir o seu exemplo. Mas muitos pastores, irmão, infelizmente, têm
tem um gosto de sal, porque muita gente segue ele. As pessoas, irmão, estão tão cegas com líderes religiosos que nem vendo na televisão, está te roubando. Não é mentira! Irmão, a Bíblia fala que o escândalo desses homens ficaria evidente, mas as pessoas, não é mentira! Tantos escândalos, irmão, igrejas católicas, igrejas evangélicas, e o povo fala, não é mentira, eu estou com fulano até morrer! Para com isso, irmão. Nós temos que, como tal da terra, entender. Por isso, irmão, que eu não vou em muitas igrejas. Tem uma igreja que eu estava ajudando, é até do nosso ministério, mas ali não gosta de um barulho que não é para mim, não. Gosta de muita bagunça e coisa que não tem na Bíblia. Eu falei, meu irmão, fica aí com a sua igreja, tá bom? Respeita a sua pessoa, como presbítero, que ele é um presbítero, embora ele diga que é missionário, amém, Deus te abençoe. Mas não dá para mim, não. Entendeu, irmão? Nós, como pastores, devemos pregar contra certas coisas. Esse espiritismo que eles chamam de reteté dentro das igrejas, que muitos pregam, irmão. O diabo, irmão, odeia um culto igual esse, que você está absorvendo. O diabo, irmão, no meio da euforia lá, quando a pessoa fala assim, libera a prostituta que tem dentro de você, as meninas ouvem e bota short curto, e entende a mensagem. Agora o diabo, irmão, que gosta dessa farofa, esse fermento dentro da igreja. Oh, porque Deus está me mostrando e pum, cai no chão. Mostrou o quê, irmão? Você sabe que eu esqueci do que Deus estava me mostrando? Rapaz, essa revelação é forte. Entupiu até as suas veias, né? Tem um congresso aí que as pessoas, vocês vão rir. O pastor que contou o testemunho na internet chegou na porta do evento, 2.000 pessoas, e tinha um irmão assim, ó, mancando. O que é isso, irmão? Pastor, cuidado. O quê? O mesmo anjo que feriu a perna de Jacó está aí, ó. E todo mundo mancando dentro da igreja. Diz que foi um anjo. Um anjo. Estão enterrando Bíblia dentro das igrejas, ungindo a cidade com urina lá nos Estados Unidos. Eles estão, olha só, roubando o terreno da prefeitura. É como se o pastor falasse, ó, bota mais 5 metros a sua cerca por lá de fora. Porque tudo onde você botar os pés é seu. Que teve de crente preso no estado do Texas, está escrito, a casa é aqui, bota a cerca aqui, ó. Aí a prefeitura, o rapaz, o topógrafo, o que é isso? Essa cerca aqui está errado, hein? Vou olhar na planta aqui. Esse crente é ladrão, hein? Está roubando. Então, irmão, são os falsos profetas. Teve um que veio no Brasil, da África. Ele falou assim, olha, irmão, assim como Jesus transformou a água em vinho, no melhor vinho da terra, Ele vai transformar essa grama que vocês estão deitados aí em filé mignon. Vamos orar. E oraram, pode comer, mas ter gosto de filé mignon. E os crentes botando grama para dentro da boca. Tem, irmão. Irmão, em nome de Jesus, vamos tirar esse fermento da igreja. E outra coisa, as pessoas, irmão, querem isso. Paul Wester, por exemplo, um grande pregador, ele falou que o espírito de apostasia é um juízo de Deus para aqueles que amam a mentira. E as piores mentiras são as religiosas. Pega em Miqueias 2,14, Deus diz assim, se alguém profetizar sobre a bebida forte, o tal espírito prevalecerá. O que quer dizer isso? Se ele quer mentira, então bebe mentira. Toma, Deus enfia aquilo dentro da goela dele, ó. Bebe isso. Você não quer mentira? E muitos querem, mas essa mentira. Meu negócio é o reteté. E do índio, dentro da igreja. Outro espírito da vaca. Irmão, isso é ridicularizar o Espírito Santo. Aos Gálatas 6, verso 7, para finalizar. Deus não se deixa escarnecer. Quando você pensa no juiz ou numa autoridade soberana, um pastor, você não vê ele desajustado emocionalmente. Você não vê ele pulando. Na sua mente você vê ele falando com você, olhando nos seus olhos e dando a sentença. Então Deus, irmão, está muito acima disso. Como é que Deus vai usar as pessoas, irmão, para pular e fazer aviãozinho? Isso é mentira! Isso é obra do diabo dentro da igreja. Eu sei que eu conheci um homem de Deus, e quando vi isso aí, irmão,
chamava o demônio pelo nome, ó, isso pode sair, entendeu? Conversa com o espírito. Irmão, um culto desse é uma bênção. Você está absorvendo conhecimento, você vai sair daqui forte. A igreja primitiva, irmão, não tinha essas coisas, mas tinha Bíblia, tinha amor, apesar de não ter dinheiro, que ela não tinha dinheiro, mas ajudava os pobres. Irmãos, é isso que falta na igreja hoje em dia. Adianta rodopiar e pular e o tipo vai lá fora. Ih, rapaz, começou a doideira, ó. Aí eles gravam isso aí, botam na internet, ó. Aí eles, antes de começar o culto, vai começar a palhaçada. Aí daqui a pouco fica lá um doido lá. Ah, irmão, isso é ridicularizar Deus. Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Nós temos que pedir a Deus para esse espírito sumir da nossa igreja. Que o espírito da palavra de Deus, que o espírito do conhecimento de Deus esteja com a igreja. A igreja tem que pregar com poder, sim, mas tem que entender o que está sendo falado. É igual um curso, vai para um curso. Tente ficar em euforia enquanto você lê. É assim os crentes reteté. Não lê Bíblia. O último culto desse que eu fui, irmão, era uma bagunça tão grande. Foi ali no pastor Luiz Severino. O menino não pregava nada, ele leu o texto e falou, porque eu quero declarar, porque o fogo está descendo, sangue fogo, sangue fogo, sangue fogo, sangue fogo. Ele ficou assim. E os irmãos, e o texto, irmão, de Lázaro? Ah, é, rapaz, eu esqueci, você sabia? Fermento, irmão. Fermento. E vamos pedir a Deus que esse fermento sair do nosso meio, esse mel sair do nosso meio, e que fique só o sal, a palavra. A aliança com Deus é pela palavra. Eu conheço um homem, irmão, que eu nunca vi, ele é meu mestre de teologia, ele é doutor em teologia. Ele nunca viu discussão do demônio, nem curar um enfermo, embora ele disse que isso aconteceu no ministério dele. Uma pessoa pediu a ele que orasse, e pediu à igreja também, que orasse, por uma causa de 300 milhões, estava preso lá em Brasília. E ele, irmão, entrou em oração com uma semana. Olha só, quer ser sincero e honesto. Saiu a causa. É que o infeliz, infelizmente, disse assim, olha, pastor, posso te contar uma revelação que Deus me deu? Já saiu os 300 milhões. Deus me disse que se eu tiver 30 milhões, o senhor vai desviar da igreja. Então eu não vou dar os 30 milhões. E outra coisa, o senhor tem que me agradecer por eu não te dar. Falou isso, eu falei, irmão, vai em paz, vai com Deus. Falou isso. Que oferta, né? Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Glória a Jesus.